Eu cometi um engano no nosso último encontro, fiz o primeiro capítulo e depois dei continuidade à leitura do segundo capítulo. Então eu vou dar continuidade a essa leitura do segundo capítulo, onde eu parei, e depois vou continuar a reflexão. Então faltou para que nós possamos ver essa leitura do segundo capítulo, o finalzinho, da leitura do profeta Ageu, que é o capítulo 2, do versículo 20 até 23. O escolhido de Javé. No dia 24, pela segunda vez, a palavra de Javé foi dirigida a Ageu nestes termos. Fala a Zorobabel, governador da Judéia: eu vou balançar os céus e a terra. Vou derrubar os tronos dos reis, vou acabar com a força dos reinos das nações. Derrubarei o carro de guerra com seu condutor. Cavalos e cavaleiros cairão, cada um ferido pela espada de seu próprio companheiro. Nesse dia, oráculo de Javé dos exércitos, eu tomarei você, Zorobabel, meu servo, filho de Salatiel, oráculo de Javé, e farei de você um selo, pois você é o meu escolhido, oráculo de Javé dos exércitos. Então, tomando a leitura do capítulo 2 que eu fiz, na primeira parte, agora nós estamos nessa segunda parte, o capítulo 2, você pode acompanhar na sua Bíblia, agora versículo por versículo, onde nós vamos então procurar entender o que o texto diz. O profeta Ageu é um profeta que não foi usado no Novo Testamento, não aparece no Novo Testamento, Mas ele tem sua importância, porque ele está ligado à história, do povo de Israel, na reconstrução do segundo templo, também chamado Templo de Zorobabel. Então nós vamos fazer paulatinamente a nossa reflexão deste capítulo 2. Eu dizia para vocês, Ageu, ele foi construído em 2 capítulos. Então vamos voltar ao versículo 1. Eu estou com vocês. No dia 21 do 7º mês, a palavra de Javé foi dirigida por meio do profeta Ageu nesses termos. É o versículo 1 do capítulo 2. Era dia 21 de outubro de 520. Era o último dia da festa dos tabernáculos. Javé dirige sua palavra ao profeta. Versículo 2. Diga ao governador da Judéia, Zorobabel, filho de Salatiel, ao chefe dos sacerdotes, Josué, filho de Josedeque, e ao resto do povo. Novamente os destinatários da profecia, o governador, o sumo sacerdote e o resto do povo. Versículo 3. Entre vocês, há algum sobrevivente que tenha visto esse templo no seu antigo esplendor? Que acham dele agora? Em comparação com o antigo, não lhes parece que este nem existe. Javé chama como testemunha sobreviventes do antigo templo e seu esplendor, para que possam avaliar o templo novo e compará-lo com o antigo. Os antigos, desanimados ao ver o templo novo, comparando com a glória do templo antigo, achavam a construção desfavorável. Desde a destruição do templo, já passados 67 anos, foi destruído pelos babilônicos, então eles começam a reconstruir, esse tempo demorou 67 anos. Os antigos, com saudades, valorizavam o templo do passado e a glória de Deus, isto é, seu esplendor. Este que está sendo construído para os antigos é de menor esplendor. Versículo 4. E agora coragem, Zorobabel, oráculo de Javé. Coragem, Josué, filho de Josedeque, chefe dos sacerdotes. Coragem, povo da terra, povo de toda a terra. É o que Javé diz: mãos à obra, pois eu estou com vocês,
oráculo de Javé dos exércitos. Javé quer encorajar o governador, o chefe dos sacerdotes e o povo de Judá. Não se deixe levar pela comparação. Ele incita a todos a recomeçarem a obra. Versículo 5. Conforme a palavra da aliança que estabeleci com vocês quando saíram do Egito. O meu espírito estará com vocês. Não tenham medo. Javé lembra a aliança feita no deserto com seu povo e o êxodo, a saída da escravidão no Egito, quando o povo se pôs a caminho para a terra prometida. Do mesmo jeito, Javé com seu espírito é fiel à aliança feita com o povo, estará agora com o povo. Então, confiança, não tenham medo. Versículo 6. Porque assim diz Javé dos exércitos: daqui a pouco tempo eu estarei balançando os céus e a terra, o mar e a terra firme. Com a teofania, a manifestação de Deus, quando Deus se manifestou na montanha, com terremotos, trovões, etc., lá no Sinai, assim uma nova teofania, vai acontecer, com a questão do segundo templo. A terra, o céu, o mar vão tremer. Deus se manifesta de novo ao seu povo, renovando a aliança, sua presença e aceitando a construção do novo templo. Versículo 7. Vou sacudir todas as nações, e então as riquezas das nações hão de vir para cá. E assim eu encherei esse templo com a minha glória, de Javé dos exércitos. O dia glorioso em que Javé vai encher o templo com sua glória, em que as nações e suas riquezas se concentrarão nesse templo. Parece também aqui que Ageu diz que o tributo que deveria pagar ao rei da Pérsia deveria ser desviado ao templo. Isso aqui seria um movimento nacionalista de rebelião contra o domínio persa. Versículo 8. Toda a prata é minha, todo o ouro me pertence, de Javé dos exércitos. Javé é senhor de toda a riqueza. Ele é criador de tudo e deve ser reconhecido. E a ele se deve tudo o que foi criado. Versículo 9. A glória futura deste templo será bem maior que o templo de antes, de Javé dos exércitos. Neste lugar eu estabelecerei a paz, de Javé dos exércitos. Javé quer expressar que aqueles que ficam lembrando o templo passado deveriam mudar de opinião, porque o novo templo será mais glorioso e maior que o antigo. Ele afirma que ali ele vai estabelecer a paz. Jerusalém é a cidade da paz. Versículo 10. No dia 24 do 9º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra de Javé foi dirigida ao profeta Ageu nesses termos: assim diz Javé. Assim diz Javé dos exércitos. Versículo 11. Consulte os sacerdotes sobre o seguinte caso. Então, aqui trata do dia 24 de dezembro de 520. Deus Javé se dirige ao profeta Ageu e pede para que se faça uma consulta aos sacerdotes. Versículo 12. Se alguém, com a barra da veste, toca alguma coisa na carne consagrada, e depois com ela toca o pão, a comida, o vinho, o azeite ou qualquer outro alimento, essas coisas ficam por acaso consagradas? Os sacerdotes respondem que não. Uma das funções dos sacerdotes era determinar o que era puro e o que era impuro, o que era consagrado, o que era profano. Ageu considera o templo em ruínas como um cadáver, algo impuro. Ao entrar,
com o templo reconstruído, eliminando a impureza do templo, e se destrói o cadáver. Deus então vai abençoar as colheitas, mas até lá a terra não vai produzir fruto, né? E nem o orvalho da manhã vai cair. O profeta afirma: tudo o que está no altar, que é santo, não pode tornar tudo santo, mas a impureza dos objetos e das pessoas pode espalhar e tornar impuro todas as coisas. Assim, o povo impuro, por causa de seu comportamento, torna impuro suas ofertas. E assim o altar. As coisas para serem puras, o povo tem que ser puro. Versículo 13. Ageu continuou: se alguém estando impuro por contato com o cadáver aqui fazendo a referência ao templo destruído, toca numa dessas coisas, será que elas se tornam impuras? Os sacerdotes respondem que sim. Porque é preciso a purificação do templo para que as coisas se tornem puras. Mas enquanto o templo é destruído, isto é, cadáver, a situação da estrutura destruída, tudo que ali toca se torna impuro. Quando uma pessoa se torna impura por estar em contato com o cadáver, aqui é a metáfora do templo destruído, e toca numa dessas coisas, mas que coisas? Uma carne consagrada, pão, comida, vinho, azeite, ou qualquer outro alimento, do versículo 12. O que era consagrado se torna então impuro. O templo destruído é um cadáver, é impuro, e todas as coisas puras que ali se colocam tornam-se impuras. O templo deve ser construído e consagrado para atrair as bênçãos de Deus. Versículo 14. Então Ageu disse: pois a mesma coisa acontece com este povo, este povo e nação, em relação a mim, oráculo de Javé. É isso que acontece com o trabalho de suas mãos. Tudo que eles me oferecem é impuro. Agora Deus usa, por meio do profeta, uma comparação. Enquanto o templo está em ruínas, tudo é impuro. E os trabalhos dos judeus não são abençoados, não são puros. Pois o que oferecem a Deus são coisas impuras, os frutos dos trabalhos do povo. Porque o templo se oferece no templo não construído, o templo ainda não consagrado, então aquilo se torna uma oferenda impura, né? Versículo 15. Agora pensem no dia de hoje e para o futuro. Antes que vocês coloquem uma pedra em cima da outra para construir o templo de Javé. Vamos ver o projeto de Deus. Animados pelas palavras do profeta, o povo se põe a trabalhar em setembro. Nesta época, vieram as chuvas. Estas estimularam o trabalho no templo. Segundo, surgem dificuldades. O povo começa a desanimar e para com as obras. Terceiro, o profeta pronuncia um oráculo, reprovando a parada da construção. No capítulo 2, versículo 10 a 14. Recordando que com o trabalho, Deus abençoou com as chuvas. Capítulo 2, versículo 10 a 15. Quarto, agora o profeta repete em dezembro o que disse em agosto e setembro. O profeta pede para reconstruir o templo, que voltem aos trabalhos. Versículo 16. Qual era a situação de vocês? Uma pessoa ia até um monte de trigo, esperando encontrar 20 medidas, e havia apenas 10. Ia a um tonel para buscar 50 barris e achava apenas 20.
Antes da construção não havia prosperidade. O produtor saía frustrado, pois sua produção não era abençoada. É a lei da prosperidade. Versículo 17. Com o carvão e a ferrugem do trigo, e também com a chuva de pedras, eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, mas ninguém voltou para mim. Oráculo de Javé. O povo não entendeu o sinal de alerta de Javé. Quando os trabalhos do povo judeu não foi abençoado, Javé queria, por este sinal, que o povo despertasse e voltasse para Javé e reconstruísse o templo. Versículo 18. Olhando para trás, preste atenção daqui em diante. A partir do 24 do 9º mês, dia em que foram lançados os alicerces do novo templo de Javé. Aqui é dia 24 de dezembro de 520. Iniciou o alicerce do templo. Os judeus devem dirigir atenção àquilo que vai ser dito. Versículo 19. Vejam se vai faltar grão na tulha. Tulha é um depósito que se recolhe as azeitonas para depois fazer o azeite. E se a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não produzirão frutos, pois a partir de hoje eu abençoo vocês. A partir do dia 24 de dezembro, inicia o templo de bênção para o povo judeu. A construção retornou. Os alicerces do templo foram reiniciados. A escolha de Javé. No dia 24, pela segunda vez, a palavra de Javé foi dirigida a Ageu nesses termos. Versículo 21. Fala Zorobabel, governador da Judéia: eu vou balançar céu e terra. Repete o terremoto cósmico, terra e céu, que vem acompanhada da vitória de Javé sobre as potências políticas e militares. Versículo 22. Vou derrubar os tronos dos reis, vou acabar com a força dos reinos das nações, derrubarei o carro de guerra com seu condutor. Cavalos e cavaleiros cairão, cada um ferido pela espada de seu próprio companheiro. Zorobabel é apresentado como um salvador político do povo. Javé está com ele. Ele será rei vitorioso. Mas isso não vai acontecer. A sucessão dinástica terá fim em Zorobabel. Quem vai governar o povo de Deus serão agora os sacerdotes, que vão implantar a teocracia. Os sacerdotes não irão consentir com a ascensão de um novo rei. Ele não vai tomar o poder. Versículo 23. Nesse dia, oráculo de Javé dos exércitos, eu tomarei você, Zorobabel, meu servo, filho de Salatiel, oráculo de Javé, e farei de vocês um selo, pois você é meu escolhido, oráculo de Javé dos exércitos. Deus tinha uma missão para Zorobabel, mas os sacerdotes é que vão tomar o poder. Deus pensa uma coisa, os homens fazem outra. Zorobabel era um selo de autoridade, mas depois do templo terminado, trouxe aos judeus uma centralização religiosa e Deus habitou seu templo. O templo iniciou sua reconstrução. Os alicerces foram no ano 520 a.C. e durou até 70 anos. Não, desculpa. O templo iniciou sua construção, os alicerces, em 520. E esse templo durou, então foi antes de Cristo. Esse templo durou até o ano 70 depois de Cristo. Esse templo, depois da época de Zorobabel, chamado Templo II, o Templo de Zorobabel, que foi construído em 520, mas foi antes de Cristo, e construído no ano 70 depois de Cristo, foi destruído pelos romanos,
durante todo esse período, nós chamamos que é o período sacerdotal, né? Esse período sacerdotal, depois da queda do Templo de Jerusalém no ano 70 pelos romanos, depois de Cristo, vai ser substituído pelo judaísmo rabínico, não mais centrado no templo. Então, o período do Segundo Templo dura esse tempo histórico todo. Foram 570 anos depois da queda do Templo e Jerusalém pelos romanos. O judaísmo se tornou outro modo de ser, mas não centrado no templo, mas na sinagoga. É por isso que os judeus não reconstruíram o templo, pois o paradigma sinagogal é o modo de ser judeu hoje, onde se encontra um grupo de 10 homens pios, ali está a sinagoga. O templo passou, não se constrói mais. Embora os sionitas ainda pensem em construir. Mas o templo está, o local do templo é em cima daquela mesquita de Omar, né? Vai dar um problema sério com os muçulmanos. Acabou o templo de Salomão, foi destruído. Acabou o segundo templo, o templo de Zorobabel, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E o judaísmo hoje vive na sinagoga, centro de vida e vitalidade da fé judaica. O tempo do exílio foi suficiente para o povo não querer mais tornar a monarquia. E também dessa perspectiva que passa, né, pós-exílio da Babilônia até o ano 130, 180, 170, 180 depois de Cristo, né, essa perspectiva messiânica, né, no qual também Jesus vai estar inserido dentro dessa perspectiva, do qual também Bar Kokhba, né, também vai no segundo século vai ser considerado o Messias. Essa perspectiva, né, vai estar presente como os descendentes de Davi, né, a descendência de Davi. Mas o reinado, né, termina ali. Zorobabel, que seria de família real, descendente da coroa, do reinado, né, não conseguiu chegar ao reinado porque os sacerdotes, na construção do templo, se colocaram como os detentores do poder. E então criou esse momento, esses 570 anos de teocracia. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.